E aí, meus queridos, como é que estamos? Vamos, portanto, agora ao terceiro episódio da saga do Corinthians em Taça Libertadores da América. Estamos vindo desde 1977, contando tudo o que aconteceu para vocês. Passamos por 91 contra o Boca, por 96 contra o Grêmio, a Noite das Garrafadas em 91 contra o Flamengo ainda, depois em 99 e 2000 contra os Porco. Fui falando desse incômodo crescente que a Libertadores passa a ser no imaginário popular e principalmente para todos nós corintianos essa obsessão que ela foi se tornando. Obsessão essa que, claro, vai incomodando, né? Vai incomodando, a piada vai crescendo, o Corinthians não tem Libertadores, não tem passaporte, aquelas coisas que o pessoal falava todo. E aquilo enchia o saco, claro que enchia o saco. E o Corinthians mais uma vez voltaria à Libertadores, teria sua chance mais uma vez em 2003. Corinthians campeão da Copa do Brasil de 2002, vencendo o Brasiliense na final, como vocês se lembram. E o Corinthians vai para 2003 com condições de ser campeão. Eu confesso para vocês que eu já não tinha essa esperança toda. O técnico do Corinthians era o Geninho, nosso goleiro era o Doni. Algumas coisas ali que me deixavam com o pé atrás, né? Mas o Corinthians faz mais uma vez uma grande primeira fase. Como eu disse para vocês, o Corinthians a partir de 96 vira rei de primeira fase, né? E nessa primeira fase, vamos lembrar, o Corinthians pega o Cruz Azul do México, o Fênix do Uruguai, Strongest da Bolívia. É isso. Vamos aos resultados que eu tenho anotado aqui. Então o Corinthians pega o Cruz Azul, a estreia contra o Cruz Azul em casa, o Corinthians vence por 1-0. Depois vamos jogar contra o Fênix no Uruguai, 2-1 para o Corinthians. Depois 4-1 no Strongest em São Paulo. Depois a gente toma 3-0 do Cruz Azul. Depois a gente mete 6-1 no Fênix. E perdemos fora ou em casa? Perdemos 2-0 para o Strongest ou ganhamos do Strongest? Eita ferro, vou ter que parar o vídeo. Ou vocês esperam? Vamos recorrer a Celso Unzelt, Celso Dário Unzelt, esse monstro que fez o Almanaque do Timão. Você já tem o aplicativo Almanaque do Timão? Não estou fazendo um jabá para Celso Unzelt, eu apenas reverencio aquele cara que é um monstro. Se você é corintiano aí, gosta de história, gosta dos dados e não tem o aplicativo do Almanaque do Timão, você é um corintiano de quinta categoria, você tem que ter. Celso Unzelt é um monstro, compilou todos os jogos do Corinthians na história. Aí você vem aqui e coloca no aplicativo Libertadores da América, ele te dá todos os jogos do Corinthians em Libertadores da América. Enquanto eu enrolo vocês aqui, estou descendo o dedo pelo negócio, estou indo até 2003 para procurar o jogo do Corinthians contra o Strongest. 2-0 para o Corinthians lá, claro. Então o Corinthians vence. Então, repetindo para vocês, em 2003 o Corinthians ganha do Cruz Azul em casa de 1-0, ganha do Fênix no Uruguai por 2-1, ganha do Strongest por 4-1 em casa, toma 3-0 do Cruz Azul no México, ganha de 6-1 do Fênix em casa e ganha do Strongest por 2-0 fora. Corinthians, como sempre, rei de primeira fase. E claro, sempre também esse azar que a gente dava, né? Terminava em primeiro e pegava o River. É incrível. Terminava em primeiro e pegava o Boca. Isso não é de hoje que isso acontece. Já acontecia antes, né? E essas oitavas de final contra o River, senhores, eu diria para vocês que é a verdadeira apresentação ao Corinthians daquilo que é a Libertadores, no que diz respeito a jogar contra argentino, contra time catimbeiro, contra arbitragem filha da mãe, para não falar outra coisa. Tô me controlando nos palavrões aqui, porque o robô do YouTube tá de olho em mim, não é de hoje. E vocês vão entender por quê, tá? O Corinthians vai jogar contra o River nas oitavas, primeiro jogo lá no Monumental de Nunes. Foi meu primeiro jogo no Monumental de Nunes, já 1º de maio de 2003, aniversário da Crisoca, minha irmã querida. Feriado, portanto, não só aqui, na Argentina também. Então o jogo foi à tarde. Foi numa quarta, numa quinta-feira à tarde, uma tarde ensolarada, porém fria, na Argentina. O Corinthians começa o jogo bem. Hussain do River chuta o peito do Fabrício, lembra do nosso volante Fabrício? E o cara é expulso. Primeiro tempo, senhores. Primeiro tempo? Não, já no segundo tempo. Começo do segundo tempo. E o Corinthians fica com 1-0, com um jogador a mais, praticamente o segundo tempo inteiro. Deixa eu fazer conta. O Corinthians chutou aquela bola no gol da esquerda. Tomamos o empate. Foi no segundo tempo já. E o juizão expulsou. Vejam só que loucura. Um jogador do River na casa deles. Uma coisa assim anormal, né? Falta pro Corinthians. Na cobrança de falta, dá rebote, a bola vem pra fora. Jorge Wagner bate firme de esquerda no canto. Faz 1-0. 1-0 pra nós com um jogador a mais. Eu pulava que nem um idiota na arquibancada. Torcedor do Corinthians pra variar em peso no Monumental de Nunes. Fazendo muito barulho. 1-0 pra nós. Era só não fazer besteira, né? Era só se controlar. Esse o River dá sou obrigado a reconhecer, tá? Uma aula de catimba, de como ganhar jogo na marra, de como fazer as coisas na marra e mostrar para o mundo como o brasileiro é fraco,
como o brasileiro cai nas armadilhas, como o brasileiro não tem esse jogo de cintura. E o Corinthians, então, sempre foi um cabaço nesse aspecto, né? A gente sempre tremeu, sempre demos brecha, sempre tem jogador expulso, sempre tem um cara nervosinho, sempre teve isso, né? E esse jogo acho que foi um dos que mais incomodou nesse sentido, né? O Kleber, nosso lateral esquerdo, foi provocado o jogo inteiro pelos caras. O D'Alessandro mandou no jogo, tá? O D'Alessandro foi o nome do jogo, D'Alessandro e Cavenaghi. Mas o D'Alessandro mandou no jogo, apitou o jogo, fez o que quis, botava dedo na cara, xingava o juiz, fazia o que queria. E nada acontecia. Claro, já tinha expulsado um deles. Vocês acham que ele ia fazer alguma coisa? Enfim, não ia fazer mais nada. Seria tudo contra nós. A gente sabia disso. Era só ter os nervos no lugar, era só se controlar, era só não fazer besteira. Teve um lance, inclusive, que o Kleber toma uma cotovelada no peito, um jogador do River. O Kleber cai e se joga, o juiz não deu nada. Se fosse hoje, em dias atuais, era capaz do River estar com 2 a menos, não teríamos perdido aquele jogo, mas enfim. O juizão não deu nada, não expulsou mais nenhum dos caras, deixou os caras fazerem o que quiseram o jogo inteiro, mas eis que o Kleber caiu na provocação do D'Alessandro. Foi lá, fez um lance que em situações normais nem cartão daria. Ser expulso então, imagino, de jeito nenhum, mas é muito burro. É muito burro, é muito amador, é óbvio, o juizão tá louco pra expulsar, já expulsou um dos caras, os caras estão catimbando o jogo inteiro, estão pressionando o jogo inteiro, é só não dar motivo. Pois o cabaço do Kleber foi lá, deu motivo e foi expulso. O time dos caras cresceu, apertou, pressionou. Aos 39, numa falta na entrada da área, D'Alessandro bate com perfeição, golaço, empata o jogo. E aos 44, Cavenaghi faz o segundo gol, 2-1 pro River. Como eu disse, uma aula, tá? Uma aula. Naquele dia, o Corinthians meio que deveria ter aprendido como que se faz. Porque o River seguiu a cartilha, né? Fez jogo de manual e buscou a vitória na marra, como times grandes têm que fazer, têm que saber fazer, né? Bom, na volta, 70 mil pessoas no Morumbi, e o Corinthians faz 1-0 logo aos 8 minutos de jogo. Fábio Luciano, o Corinthians acabou aí, tá? O Corinthians fez 1-0 e o River cresceu no jogo, começou a mandar no jogo. Eles eram melhores. O Cudê, lembra o Cudê, esse cara que ainda acha é técnico do Atlético Mineiro? Cruza uma bola, De Michele, se não me engano, cabeceia, faz 1-1. Isso foi aos 22. Quando aos 44 do primeiro tempo, um lance emblemático, um lance que ficou famoso, um desses lances marcantes na história da Libertadores para o Corinthians, sempre tem o vilão, né? Sempre tem um Guinei, sempre tem um Alexandre Lopes, sempre tem quem faz besteira. Dessa vez foi o Roger lateral esquerdo, que substituiu o Kleber, injustamente expulso na Argentina, no jogo da ida. Caiu na provocação dos caras. O lance da expulsão do Kleber no jogo da ida, se vocês forem ver, puta, nada demais. Nada demais. Não é que o juizão tava louco para expulsar o nosso para compensar. Então o Roger jogou. Foi aos 44 do primeiro tempo, teve aquele famoso lance ali na lateral, que o Geninho fica falando pega, pega, e muita gente culpou o Geninho por isso. Uma coisa ridícula, né? Como tem corintiano que cai nessa conversinha da imprensa aí. Normal você tá ali falando pega, pega. Eu na arquibancada tava falando pega, encosta, encurta, vai. O Geninho não fez nada, ele não mandou bater. O Roger de fato vai dar um chute no D'Alessandro. Nada demais. Nada demais. Lance que em outros momentos nem cartão daria. Se é na Argentina, o cara não dá nada. Mas o juizão não quis saber. O seu Oscar Ruiz, né? O seu Oscar Ruiz expulsou o Roger. E lá estava o Corinthians, portanto, com um jogador a menos no final do primeiro tempo. 1-1. No segundo tempo, uma bola esquisita. O Fábio Luciano dá um tapa na bola dentro da área. Pênalti. O cara bate e faz 2-1. E foi pouco, tá? Foi pouco, o River sobrou no jogo, tá? Não ficou jogando atrás, tocando um passinho, sobrou no jogo. Só não fez mais porque não quis. E o Corinthians era eliminado mais uma vez na Taça Libertadores da América, dessa vez pro River Plate. Nos acréscimos, a torcida incomodada, bravinha, gritava porrada, porrada. Fabinho, nosso volante, resolveu ser legal com a torcida, deu uma cacetada no cara, foi expulso também já aos 45 do segundo tempo. Ficamos com 2 a menos. Esse é aquele famoso jogo que o Casagrande fala, quando a torcida do Corinthians dava porrada, ouvindo essa torcida fazer isso, hoje eu tenho vergonha de ter jogado no Corinthians. Lembram disso? Foi nesse momento. E foi nesse dia também que eu tive vergonha de Casagrande ter vestido a camisa do Corinthians, esse imbecil, que tanta besteira falou sobre o Corinthians ao longo da sua história. Esse ingrato, esse babaca, que até já teve um vídeo especial sobre isso aqui no canal. Mas isso é outra história. E lá estava o Corinthians mais uma vez eliminado da Taça Libertadores. A essa altura, uma grande piada, né? A essa altura, uma grande piada, o Corinthians não ganhava a maldita Libertadores. A Libertadores era a nossa asa negra, era um trauma para o Corinthians, não tem como negar. Trauma esse que vai acabar de maneira apoteótica em 2012, nós vamos chegar lá. Mas calma, tem bastante coisa para falar para vocês ainda. Algumas coisas ainda vão acontecer.
E em 2006, lá estávamos nós, mais uma vez, Corinthians campeão brasileiro. Em 2005, vamos jogar mais uma vez a Libertadores, portanto, em 2006. Dessa vez, nosso grupo, vamos falar os resultados da primeira fase para vocês. Deportivo Cali 0, Corinthians 1. Corinthians 2, Católica 2 no Pacaembu, Universidade Católica do Chile. Depois Tigres 2, Corinthians 0. Nesse jogo, uma expulsão bizarra do Marcelo Matos. Mas deu uma entrada do cara assim, ridícula, desnecessária. Mais um desses lances emblemáticos do Corinthians em Libertadores. Jogador descontrolado, que não tem o mínimo controle emocional. Desnecessário. O Corinthians toma 2-0. E logo depois desse jogo, o Antônio Lopes, que era o técnico do Corinthians, perde um jogo para o São Paulo também pelo Campeonato Brasileiro e é demitido. E o Corinthians coloca ali de maneira interina, fica um velhinho, como é? Ademar? Puta que pariu, como que é o nome do cara? Será que eu não anotei o nome do cara? Deixa eu ver aqui se eu tinha anotado o nome do cara. Vamos lá, Ademar o quê? Ademar Braga, vocês lembram desse cara? Nem eu lembrava. Ademar Braga foi o técnico, foi o técnico do Corinthians, acho que no restante dessa Libertadores de 2006, né? Então vamos lá, continuando. O Corinthians toma 2-0 para o Tigres fora. Depois a gente ganha do Tigres em casa de 1-0. E aí vencemos a Católica por 3-2 jogando fora. Esse jogo foi um jogaço, foi espetacular. E tem o último jogo ainda, 3-0 contra o Deportivo Cali em casa. Nesse jogo contra a Católica eu estava lá no estádio, esqueci o nome do estádio, lá no Chile. Jogaço. Johnny Herrera era o goleiro do Corinthians, o que dá mais emoção ao jogo. Falhou em pelo menos 2 gols. Os caras fazem 1-0. Carlitos e Nilmar jogaram demais esse jogo. O Tevez empata 1-1. O Nilmar vira o jogo para 2-1. Eles empatam 2-2 aos 39. No segundo tempo, o Wendel, lembra o volante, o Wendel, grosso, foi expulso. Deu uma cotovelada no cara. Pra quê? Um jogo que o Corinthians precisava ganhar. Com 1 a menos, Nilmar faz um golaço, 3-2 pro Corinthians com um jogador a menos. Aos 26, mais um exemplo para você de como mostra isso. Descontrole emocional, jogador que não tem controle. Isso tudo somado a arbitragens sempre extremamente tendenciosas. O cara da Católica dá uma cotovelada feia no jogador do Corinthians. Ele não só não expulsa o cara, como na reclamação ele expulsa o Gustavo Neri. Gustavo Neri também cabaço, ficou lá xingando o juiz até o juiz expulsar. Deixou o Corinthians com 2 jogadores a menos aos 26 do segundo tempo. Eu quis muito encontrar o Gustavo Neri no hotel. Eu fiquei no hotel que o Corinthians estava esse dia aí. Eu certamente perderia meu réu primário esse dia. Eu fiquei indignado com aquele... Mongol não pode falar mais, né? Do Gustavo Neri. Que imbecil. Cara descontrolado, cara sem... Enfim. Mas a arbitragem, mais uma vez, fazendo o possível, né? Mas não conseguiram. O Corinthians venceu esse jogo. Esse jogo foi sensacional. Um dos grandes jogos do Corinthians jogando fora de casa na história da Libertadores. Mais uma vez, depois o Corinthians, como eu falei, ganha de 3-0 do Deportivo Cali. E se classifica, mais uma vez, em primeiro no grupo. Como eu disse para vocês, Corinthians rei de primeira fase. A partir de 96, o Corinthians vira rei de primeira fase. Não chega longe, é verdade, mas vira rei de primeira fase. E primeiro do grupo, fomos pegar um time que se classificou mal. River Plate, mais uma vez, o técnico Daniel Passarella, que no ano anterior nós tínhamos dispensado. Nós havíamos mandado o Passarella embora, né? No jogo da ida, mais um desses jogos típicos de jogar contra time da Argentina na Argentina. Catimba, aquelas coisas todas. O jogo foi 3-2 para o River Plate. Silvio Luiz era o goleiro do Corinthians, Jesus. E mais uma vez o Corinthians faz 1-0. Carlitos Tevez faz um golaço de fora da área. 1-0 para nós. Os caras empatam 1-1 ainda no primeiro tempo. Bicicleta. Tomamos um gol de bicicleta. Brincadeira. 2-1 para eles depois e foi pouco no primeiro tempo. Tá? O time dos caras bem melhor. Tá? O time dos caras bem melhor. Carlitos empata já no segundo tempo 2-2 e o juizão anula. Deram um impedimento, mas quem desvia a bola, é um cruzamento, é uma falta cobrada, o cara do River desvia a bola, o Carlitos vai, faz 2-2 e o juizão anula o gol. Sabe quem era o juiz, senhores? Adivinha quem era? Vocês vão ficar surpresos se eu disser para vocês quem que era o árbitro desse jogo. Carlos Amarilha. Sim, era ele, Carlos Amarilha. Não estava impedido, tá? Depois o Mascherano que preocupava a todos nós antes do jogo, porque Mascherano era um jogador que tinha sido ídolo do River Plate. Cantaram o nome dele antes do jogo, todo mundo preocupado como seria o desempenho do Mascherano, e Mascherano bateu o jogo inteiro. E foi expulso no segundo tempo num lance que ele sequer encosta no jogador do River Plate, que se eu não me engano era o Higuaín. Não, era o Galhardo. Acho que era o Galhardo.
Ele nem encosta, ele faz que vai dividir a bola, tira o corpo, o cara se joga, o juizão vai. Carlos Amarília, ei Amarília, não era de você, devia ter apanhado muito antes, né? Talvez não tivesse acontecido o que aconteceu em 2013. E o River faz 3-1. Ou seja, acabou, né? 3-1, imagina, não vai ter o que fazer. Mas aos 47, Xavier, um volante reserva nosso, faz de cabeça 3-2 e nos dá esperança, né? Pro jogo da volta, quem sabe. E mais uma vez o Corinthians sai na frente do River Plate. Nilmar faz 1-0. Notem, senhores, nesses 4 embates contra o River Plate, nós perdemos os 4 jogos de virada, o que me machuca, me deixa louco isso. Os 4 jogos com lances escandalosos de arbitragem, mas não importa, nós perdemos os 4 jogos de virada, vai tomar naquele lugar, não posso falar palavrão por causa do robô do YouTube, revoltante, né? Mas enfim, o jogo estava 1-0 pro Corinthians, quando o Galhardo cruza uma bola e o seu Coelho faz gol contra. Sempre tem um vilão, sempre tem o cabaço, sempre tem o cara que faz a besteira. Coelho fez isso. Depois Betão falha, Betão afasta uma bola de cabeça, ele afasta pro meio, dá bola no pé dos caras. Galhardo, acho que dá bola no pé do Higuaín, que faz 2-1. Depois o Higuaín faz 3-1 ainda. 3-1 pro River, treta, torcida do Corinthians revoltada. A Libertadores, como eu digo pra vocês, cada vez incomodava mais ser eliminado dessa merda. 3-1 pro River, Corinthians fora mais uma vez, a torcida perdeu a linha, começa a querer invadir o gramado. Aquele papelão, né? Aquele papelão, eu sempre falo, aquele dia lá é uma cena ridícula, né? O torcedor do Corinthians ali querendo derrubar o alambrado, indo pra cima da polícia, mas não vai, né? 20 mil negros ali pra cima de 6 polícias e foram segurados por meia dúzia de policial, né? Transformaram aqueles policiais em heróis. Enfim, papelão aquilo, né? Se fosse pra invadir o... Não posso falar isso. Enfim. Mais uma vez, Corinthians eliminado da Libertadores de 2006. E essa praga que é a Libertadores parecia que nunca ia acabar, né? Parecia que nunca ia acabar. E daria tempo de incomodar um pouquinho mais ainda, né? Daria tempo de incomodar um pouquinho mais, porque em 2009, o Corinthians, campeão da Copa do Brasil, se classifica para a Libertadores de 2010. O fortíssimo time do Corinthians de 2009, que é desmanchado pelo seu Andrés Desmanches. Mais um desmanche que afeta o resultado do Corinthians numa Libertadores posterior. O Corinthians já não tinha o Douglas, já não tinha o André Santos, já não tinha o Christian, né? Enfim. Mas mais uma vez, com o Mano Menezes de treinador, o Corinthians é rei de primeira fase e mais uma vez fomos bem. Eu vou falar para vocês os resultados dessa primeira fase da Libertadores de 2010. 2-1 contra o Racing do Uruguai aqui. 1-1 com o Independiente de Medellín. No El Campín, em Bogotá, eu fui nesse jogo. Tava 1-0 pros caras, o Dentinho empata num chutaço de fora da área aos 40 do segundo tempo. Depois contra o Cerro Porteño, também estava lá no Defensores del Chaco. 1-0 para nós, gol do Ronaldo, gol do Gordo. Depois na volta 2-1 contra o Cerro em casa. Depois contra o Racing no Uruguai, também estava lá no Parque Central. 2-0 para o Corinthians contra o Racing. E depois 1-0 contra o Independiente de Medellín. Mais uma vez, rei de primeira fase. E mais uma vez, você pega um time ruim que se classificou mal. Era o Flamengo. E olha, vamos lá. Diferente do que aconteceu nos anos anteriores, que o time do Flamengo era uma máquina, etc e tal. Diferente de pegar um River 2 vezes. Enfim, o Boca do Batistuta. Esse Flamengo era horroroso. Tá? O Corinthians pegou o time do Flamengo que nem treinador tinha. Era um tal de Rogério, não sei o quê. Você vê a escalação dos caras e fala, puta que pariu. Era só não fazer besteira. E o Corinthians vai jogar contra o Flamengo no Maracanã o primeiro jogo. E os caras têm um jogador expulso aos 37 do primeiro tempo. Acho que Michael, não sei como é que fala o nome do cara. Tá escrito Michael aqui, mas não sei se o nome do cara é esse. Ou seja, o Corinthians teve um a mais praticamente o tempo inteiro. E Moacir, nosso lateralzinho cabaço, sempre tem um vilão, sempre tem um imbecil que faz merda. Faz um pênalti, Adriano faz 1-0. O Corinthians não faz gol fora de casa, tinha a regra do gol fora de casa. Enfim, terrível, né? Vamos buscar em casa? Vamos buscar em casa de novo, aquela história, vamos que vamos, né? E o Corinthians, no jogo da volta, pressão total, Pacaembu lotado, 1-0, Ronaldo. Na verdade foi gol contra, mas o Ronaldo ali no lance. Depois 2-0, Ronaldo. E aos 5 do segundo tempo, Wagner Love faz 2-1. Esse resultado classificava o Flamengo por causa do gol fora de casa. E o Corinthians foi incapaz de fazer mais um gol contra o Flamengo nos outros 45 minutos do jogo. Mais uma vez, o Corinthians dava adeus à maldita Libertadores. Parecia que nunca íamos ganhar isso daí, que as coisas só pioravam. Mas o fundo do poço ainda não tinha chegado, porque haveria o Tolima no ano seguinte. O Corinthians em 2010 se classifica para pré-Libertadores. Enfrentamos o Tolima. O Corinthians colocou o Tolima no mapa. Ninguém sabia o que era Tolima, um time da Colômbia. Jogo de ida no Pacaembu 0-0. Jogo da volta 2-0 para o Tolima. E o Corinthians chegava no fundo do poço da sua história na Taça Libertadores da América, né? Uma coisa assim ridícula. Serviu para depurar, para limpar tudo ali. Ronaldo encerrou carreira, que merda do Roberto Carlos foi embora, entre outros.
Em 2012 a gente esperava que fosse diferente. E 2012 foi diferente. Finalmente poderemos falar de coisa boa agora no próximo. Estamos em 20 minutos já. Então eu já volto com o 4º capítulo da saga do Corinthians em Taça Libertadores da América. Beleza? Abraço a todos e vai Corinthians.